Você já pensou em ter mais controle, poder e felicidade em todas as áreas da vida? Pois é, por mais complicado que isso pareça, acredite, é totalmente possível. E o livro Desperte o Seu Gigante Interior pode te ajudar nessa missão. Neste vídeo iremos mergulhar em alguns insights valiosíssimos abordados nesse best-seller transformador. E aí, bora embarcar nessa nave! Desperte o Seu Gigante Interior é muito mais do que apenas um clássico literário de autoajuda. Ele serve basicamente como um guia prático para assumirmos o controle da nossa vida, despertarmos o potencial ilimitado que existe dentro de cada um de nós e assim promovermos transformações significativas em qualquer área que desejarmos ou precisarmos. Esse livro foi lançado pela primeira vez em 1991 e foi escrito por ninguém mais e ninguém menos do que o grande escritor, palestrante motivacional e coach Tony Robbins. Ele é considerado por muitos o pai da PNL, apesar de não ser o criador da PNL. Inclusive, boa parte dos princípios abordados nesse livro se baseiam nos estudos da PNL. E de acordo com Tony Robbins, o primeiro passo para despertar o seu gigante interior, que é esse potencial ilimitado que existe dentro de cada um de nós, é decidir-se. Isso mesmo, é tomar exatamente essa decisão. A palavra decisão vem do latim decisio, que por sua vez derivou-se da palavra decideris, que significa cortar fora. Portanto, decidir-se significa cortar fora todas as outras possibilidades que não correspondem àquela possibilidade que você escolheu. Ou seja, é você focar totalmente e exclusivamente na possibilidade que você escolheu. Por isso, as decisões devem ser tomadas de forma consciente. Uma decisão precisa ser bem clara e permanente. Robbins ainda afirma que o que molda a nossa realidade não são as nossas condições, e sim as nossas decisões. E isso vai diretamente de encontro com aquela teoria que eu sempre defendo aqui no canal e que diz que a decisão é um dos 3 pilares da realidade. Para quem não sabe ou não se lembra, eu já falei muitas e muitas vezes aqui que a realidade que vivemos nada mais é do que um reflexo das nossas ações, decisões e crenças. E como você verá ao longo do vídeo, esse livro reforça ainda mais essa minha teoria. Um outro ponto importantíssimo abordado em Desperte o Seu Gigante Interior é em relação à questão do controle emocional. De acordo com Tony Robbins, existem várias emoções que influenciam nas nossas decisões do dia a dia e no nosso comportamento como um todo. Entretanto, ele destaca 2 das mais importantes, que são a dor e o prazer, porque querendo ou não, a nossa mente está praticamente o tempo todo procurando evitar a dor e buscando prazer. Porque a verdade é que a nossa mente não suporta muita dor e ela é viciada em prazer. Tanto é que muitas vezes nós deixamos de fazer certas coisas, mesmo sabendo que algumas delas são importantes, justamente por associá-las à dor. E do mesmo modo, sentimos um forte desejo ou necessidade de fazer outras coisas por associá-las ao prazer. Pensando nisso, Robbins nos alerta sobre a importância de condicionarmos a nossa mente a associar comportamentos indesejados à dor e comportamentos desejados ao prazer. Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixe o seu like, pois isso fortalece demais a entrega do vídeo. Uma outra questão super importante abordada por Tony Robbins em seu livro Desperte o Seu Gigante Interior é sobre o sistema de crenças que influencia diretamente nas nossas decisões, ações e resultados. Robbins fala sobre a importância de identificarmos as nossas crenças limitantes, de desafiá-las e buscar substituí-las por crenças mais positivas, que são aquelas que chamamos de crenças potencializadoras ou de crenças fortificantes. Portanto, ao identificar uma crença limitante, se questione, veja se não tem nenhuma evidência que a contradiz, e aplique todas aquelas técnicas de ressignificação e substituição de crenças que eu já apresentei a vocês em outros vídeos. Uma ferramenta que também pode te ajudar nesse processo é a linguagem. Por falar nisso, Tony Robbins também fala sobre o papel da linguagem, ressaltando tanto a importância da linguagem interna quanto a da linguagem externa. Segundo ele, as palavras têm poder de gerar sentimentos. Por isso, devemos tomar muito cuidado com as palavras que utilizamos
para nos dirigir aos outros e principalmente para nos dirigir a nós mesmos. Então, nada de sair falando por aí que você não é capaz, que você não consegue ou que você não merece. Ao invés disso, diga que você é capaz, que você consegue, que você merece o sucesso, que você merece a felicidade. E ao invés de se fazer perguntinhas enfraquecedoras, como: por que isso sempre acontece comigo? Por que tudo dá errado pra mim? Por que sempre eu estrago com tudo? Por que logo comigo? Se faça perguntas poderosas e empoderadoras. Perguntas do tipo: como posso solucionar esse problema? Como posso conseguir isso? O que eu posso aprender com essa situação? E a linguagem externa, ela influencia diretamente no nosso estado emocional, principalmente por meio da fisiologia, ou seja, o modo como utilizamos o nosso corpo. Porque, como eu já expliquei para vocês em um outro vídeo que postei há pouco tempo atrás, a nossa postura, as nossas expressões faciais e os nossos gestos comunicam tanto externamente quanto internamente. Por isso, tome bastante cuidado com o modo como você usa o seu corpo, porque isso pode influenciar no seu nível de confiança, de alegria e tristeza, por exemplo. E ele fala até mesmo sobre a criação de âncoras para acessar estados emocionais desejados, que nada mais é do que aquela técnica, melhor dizendo, de ancoragem que eu já expliquei em outros 2 vídeos aqui do canal. A âncora nada mais é do que um estímulo sensorial, pode ser um toque, um som ou uma imagem. E os vídeos que eu falo melhor sobre essa técnica estão disponíveis na descrição para quem quiser conferir depois. Se você está gostando mesmo do vídeo, aproveite para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações. Venha comigo embarcar nessa nave e viver o lado bom da vida. Tony Robbins também ressalta a importância de direcionarmos o nosso foco para aquilo que desejamos, ao invés de focarmos nos problemas ou nas coisas que não queremos, até porque tudo o que focalizamos tende a se expandir. E também a importância da ação maciça, porque não basta apenas desejar, é preciso realizar constantemente até realizar, pois afinal de contas, sem ação não existe resultado. E é exatamente por essa razão que muitos gurus afirmam que a ação é poder e que o mundo é daqueles que agem. Esses são apenas alguns dos inúmeros insights que você encontrará nesse livro. Em resumo, Desperte o Seu Gigante Interior é um livro poderoso, cheio de insights que podem ajudar a impulsionar o seu crescimento pessoal. Por isso, se você ainda não leu, eu super recomendo que leia. Agora, se você já leu, me conte aí nos comentários o que achou do livro e também da minha análise. Desde já, muito obrigado pela atenção.